Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, né, o Fisiocast. Estamos aqui com o professor Ariel Custódio, profissional da área de educação física, né, há mais de 10 anos. Então vamos conversar hoje um pouco sobre a educação física no geral, né, sobre como ela avala o desenvolvimento dos nossos jovens, sobre como a educação física auxilia na formação dos nossos cidadãos, né. Então, vamos aqui, professor Ariel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo. E se apresente, né? Se apresente, converse um pouco com a gente aí sobre a sua vida, né? Vamos conhecer. Então, olá pessoal, eu sou o professor Ariel Custódio, sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí, tenho uma especialização em Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento e, mais recentemente, concluí um mestrado em Educação Física. Então, venho trabalhando nessa área há mais de aproximadamente 15 anos e é uma área que a gente se apaixona. Falar sobre a educação física é algo interessante nesse sentido, porque é um sentimento que a gente ali se envolve com essa área e de forma interessante a gente vai mudando aí vidas. Então acho que o mais gratificante na área seria essa transformação de vidas. Exatamente, né? A questão de promover o bem-estar, né? A questão de promover o bem-estar é bem realmente interessante. Então, falando assim de questões de diferenças, né? Falando assim em questões de diferenças, você atua nas duas áreas, né? Licenciatura e do bacharelado, não é isso? Você dá aula e tanto trabalha com lutas, né? Com lutas e coisas à parte. E, bom, professor, falando assim, parece muito semelhante, né? Ambos são cursos de educação física, né? Ambos são cursos de educação física, ambos são áreas do movimento, né? São as disciplinas que tratam do movimento. Mas quais são as principais diferenças, né, da licenciatura e do bacharelado, né? E aquelas semelhanças também, porque a gente sabe que tem algumas. A última turma, vamos dizer assim, foi a minha que dá direito ao profissional trabalhar nas duas áreas. Pela lei, os ingressantes até 2005 têm, vamos dizer, a formação completa, né? Podem atuar tanto na área de licenciatura como bacharelado. E a principal diferença resumidamente, seria que o licenciado ele vai trabalhar na área escolar, então vai trabalhar com as disciplinas dentro da escola, então trabalhando esportes, entre outros temas relacionados à educação física, porém no contexto escolar. Já o bacharelado está atrelado a ações, vamos dizer, fora do contexto escolar, então pode atuar em clubes, academias de musculação, né, como a gente chama no popular, podem trabalhar com pesquisa e todo esse contexto fora do ambiente escolar. Acredito que essa é a principal diferença. E já tomando a liberdade para falar um pouco sobre minha opinião, acredito que talvez essa divisão, não sei se seria tão interessante, né? A divisão existe, enfim, mas acredito que talvez se aumentasse o tempo do curso e o profissional saísse com a formação completa, como era antigamente, acho que seria até bem mais interessante, né? Porque, como você mesmo falou, é algo bem semelhante. Às vezes gera até dúvida nos próprios profissionais, não é verdade? Então, na minha opinião, né, eu acredito que seria bem interessante aumentar o tempo de curso e o profissional sair com a formação completa. Exatamente, até porque, devido a essas semelhanças, né, de certa forma, o profissional que atua na área da licenciatura, né, consegue ainda pratica, de certa forma, atividades da área do bacharelado, né, em questão de
preparação física das crianças, né, para o desenvolvimento motor das crianças, né, administra jogos de futebol, handball, né, em quadras, né, e claro que em escolas que tem esses paramentos. Exato. No desporto escolar, de fato, a gente vai acabar trabalhando ali com treinamento, com desempenho, com o público de idade escolar. Então, tem vários jogos que a gente participa, tem essa questão também da aprendizagem motora, aquela questão mais específica da nossa área, que a gente tem que aprofundar um pouco mais. E, como você mesmo falou, de fato, eu acredito que uma coisa está atrelada à outra, né? Exato. Então, fica até meio confuso, de fato, separar, né? Mas, como eu falei, é só minha opinião. Com certeza houve discussões para que acontecessem essa divisão, mas ainda assim eu acredito que essa sugestão de aumentar o tempo e uma formação mais completa seria bem interessante para a nossa área. Exatamente, até porque a própria UESP, né, hoje em dia está ofertando o curso de graduação, né? A partir se eu não me engano, do quarto período, os alunos que ingressarem, né, a partir desse ano, aliás, a partir do ano passado, né, acho que a nossa turma, né, a turma do segundo período de Educação Física já está incluso nessa experiência, né, de poder fazer a escolha, né, poder fazer a questão de escolha entre licenciatura e bacharelado. Eu acho que seria muito mais viável fazer dessa forma, né, dessa forma que você acabou de dizer, né, de aumentarmos o tamanho do curso e sairmos com a formação completa. Porque ambos os profissionais atuam, né, de certa forma, na mesma área, né, na mesma atividade. Né? Profissionais da área do bacharelado, alguns dão aulas, obviamente voltadas mais para a prática esportiva, né, e não em atividades escolares, mas continuam sendo aulas. Exato. Então, na nossa região, é importante destacar isso, na nossa região, isso ainda é meio que novidade. Passamos muitos anos tendo apenas opção de licenciatura na área de educação física, especificamente nessa nossa região. Em grandes capitais, outras cidades maiores, isso já é realidade, já está bem consolidado essa diferença e os alunos ingressam na universidade já cientes do que vão cursar, né? Tanto no bacharel como na licenciatura. Mas como isso é novidade para nós, ainda aqui na região, ainda tem essa, vamos dizer, atuação dupla, independentemente da formação. Temos mais profissionais licenciados no nosso mercado regional e agora está surgindo algumas turmas vindas do bacharelado, tá? Então, na UESP é novidade, né? Ser a primeira turma que vai ter essa opção de cursar, né? Terminar e ter o diploma de bacharel em educação física. Mas já tem algumas faculdades que estão oferecendo esse curso já um pouco mais de tempo, não muito. Não é muito antigo isso, ainda é novidade, faz só alguns anos apenas. Mas já tem alguns profissionais no mercado e já estão ingressando para trabalhar em academias, enfim. Nossa região, o pessoal tem uma paixão pelo treinamento resistido. Então, as academias de musculação ainda são atrativas para quem ingressa na educação física. Isso, como eu falei, isso é específico da nossa região, em outras cidades com um porte maior que Picos, já está bem tranquila essa relação entre os dois cursos, né, vamos dizer assim. Vem por criar um paradigma, né, que o pessoal do bacharelado, na maior parte das vezes, entra pensando somente no treinamento resistido, né, sendo que há uma gama gigantesca, né, de áreas para serem exploradas, né? Inclusive preparação de atletas de outros esportes como triatlo, né? Que é a natação, o ciclismo e a corrida, né? O atletismo, né? O voleibol e por assim vai. As lutas, né? Como o senhor também já pratica, né? Enfim. E aí
destacando aqui, é interessante, eu gosto de chamar a atenção dos meus alunos, nas turmas que eu passo, que eles não estão cursando, né, não é um curso de treinamento resistido, né? Às vezes o pessoal resume, como você falou, só a musculação. A musculação é importante na área da educação física, o treinamento resistido é importante, mas não é só ele que compõe o curso. Então, o foco da região seria academias, treinamento resistido. O pessoal entra muito no curso pensando nesse treinamento resistido, um dia ser um personal trainer, enfim, mas não é só isso. Então, tem muito campo ainda para ser explorado na nossa região. Tem o pessoal das doenças crônico-degenerativas, que ainda é pouco explorado. Tem um público infantil, que agora está começando a ser explorado na nossa região. Treinamento para o público infantil, né? Tem o pessoal que busca uma qualidade de vida e não somente ali a questão estética, que ainda não estamos oferecendo, digo nós da área, não estamos oferecendo algo interessante para esse público na nossa região, tá? Então, nós ainda temos muito mercado para explorar, tá? Que não somente ali o treinamento resistido numa academia de musculação. Tá? Exatamente. E, professor, o senhor falou de novidade, né? Tratando de novidade, a gente sabe que a educação física só veio ser tratada como uma disciplina de ensino superior, né? Era só até o 2º grau, só veio ser tratada como uma disciplina de ensino superior. Recentemente, né? Tem um pouco mais de 70 anos, 80 anos. Né? E a gente sabe que nós enfrentamos, né, uma dificuldade tremenda, né? Porque antigamente se pensava, pô, é realmente necessário, né, uma pessoa para ensinar uma pessoa a fazer atividade física, né? Uma pessoa para ensinar a fazer uma pessoa a atividade física, né? Então eu queria saber do seu ponto de vista, né, o que é ser um professor de educação física hoje em dia. Bem, é interessante, né? Nosso curso é relativamente novo. Então, nós estamos ainda, vamos dizer, engatinhando, estamos conseguindo aí uma valorização externa, a comunidade, a sociedade vem reconhecendo nosso curso como algo importante, né? Como uma área que contribui de fato para a saúde das pessoas. E isso me deixa feliz, né? Quanto mais se estuda, mais se percebe a importância do movimento para o ser humano. Então, pesquisas e pesquisas vêm mostrando isso, que de fato não podemos viver sem movimento, tá? E a sociedade vem abraçando a educação física. Eu lembro de algumas matérias, algumas indicações, há anos atrás, que a educação física seria o curso do futuro. A educação física, junto com sua irmã, nutrição e mais alguns outros cursos. Mas o que eu quero destacar é que há alguns anos atrás era visto como curso do futuro. E o futuro chegou. Eu gosto de exemplificar falando sobre, por exemplo, aqui na região de Picos. Antigamente, pouco se via alguém caminhando na rua, praticando a caminhada, né, na rua. Hoje você passa ali a partir das 4 da tarde, em qualquer área assim, de extensão maior, você vê o pessoal praticando a caminhada. Aqui na nossa região, para o lado da minha residência, não tem muito espaço público, o pessoal faz a caminhada na própria BR. Então, você, a partir de 4 horas, você vai observar que tem muita gente. Aqui pro lado do centro, aqui tem a Avenida Severo, que também nesse horário, se você lá não passar, falta gente. Lá não falta gente. Olha, teve um dia que eu estava voltando de uma atividade, né, de uma questão de treinamento de voleibol, e já era bem tarde da noite, né? Já era umas 11h30 para meia-noite. E ainda tinha gente fazendo caminhada lá. Então, para você ver.
Antes não se via tanto, era uma ou outra pessoa ali que praticava esporte assim, ao ar livre, fazia uma atividade ao ar livre. Então, perceba que esse futuro chegou, que foi dito há um tempo atrás, chegou agora. As academias de musculação não eram tão cheias como hoje. Enfim, nós temos que reconhecer que a sociedade vem abraçando nosso curso. Nós temos essa importância não só pela questão estética, mas também na promoção de saúde. Repito, vários estudos vêm confirmando isso, não é o professor Ariel que está dizendo, não estou defendendo minha área apenas, mas de fato se mostra isso. A ciência mostra que nós temos importância, certo? E com isso é que a gente tem que levar o trabalho a sério, tem que ter a responsabilidade com o que a gente oferece para as pessoas e temos que ter sempre esse zelo pela profissão. Então, fica aqui minha reflexão para os profissionais e estudantes que estiverem assistindo, que não é apenas buscar o seu pão, né? Você ganhar dinheiro. Você tem uma responsabilidade para com as pessoas que você atende, ok? Então, eu acho que meu ponto de vista com a educação física, a importância para a sociedade seria esse. Legal, legal. É verdade, realmente a questão da prática esportiva progrediu muito, né? Realmente progrediu muito. Antigamente, até o número de academias, né, quadruplicou, não é nem multiplicou, né, por 1 ou 2, né, realmente quadruplicou. Né, porque hoje, só em uma avenida, você já encontra 5 academias. Né? É muita coisa. E eu assim, vejo muito, como você falou, realmente se prender ao fitness clássico, né? A questão estética, de musculação, ok. Mas, falando assim, em questão de teoria, né, e prática. Na teoria, nós aprendemos muita coisa, né? Você falou que tem a especialização em biomecânica, é isso? Fisiologia do exercício e biomecânica. E biomecânica. Pois são 2 disciplinas muito importantes na educação física, né? E que nós aprendemos, de certa forma, das 2 áreas, né? Das 2 formas, tanto na teoria quanto na prática. Como a fisiologia, como a biomecânica impacta na fisiologia, né? Durante a atividade física, né? E consequentemente, a fisiologia, né, impacta na biomecânica. Então, tendo isso em mente, né, tendo isso em vista, quais são as maiores, assim, como é que eu posso dizer, adversidades, né, de teoria e prática, né, as maiores conflitos que há entre as duas? Interessante, né, uma pergunta interessante. Primeiro, vamos falar aqui para a população comum. Muitas vezes, até passando aqui minha experiência como treinador, né, como personal trainer, ainda trabalho com a consultoria em fitness, mas o interessante é a questão dos resultados. Desde o primeiro treino, desde a primeira semana de treinamento, já se tem respostas fisiológicas interessantíssimas para aquela pessoa que pratica alguma atividade, porém não são percebidas, né? Então é algo que começa a mudança internamente. Então fica difícil, às vezes, você explicar para a pessoa comum os benefícios fisiológicos que a atividade física vai promover, né? Até por conta da questão do conhecimento, da expertise mesmo. Mas vejo aí profissionais que se apegam muito à questão do resultado estético, né? Vão postando e tal, e de fato é interessante que isso vende, né? Não sei se felizmente ou infelizmente para nós da área. Isso vende bastante, tem muita gente tem muitos profissionais, não é criticando, jamais criticando, mas fazem sua carreira com essa questão
do resultado estético. A gente não pode esquecer também dessa importância da mudança fisiológica, o metabolismo vai funcionar melhor, sua qualidade de vida vai aumentar quando você pratica atividade física. Então, vários outros benefícios, né? Então, melhoria do sono, tudo. Então, assim, vamos dizer assim, você se renova. E isso não pode deixar de ser importante. A gente não pode deixar que isso seja algo irrelevante para os alunos que a gente acaba oferecendo serviço, né? Então, não só mostrar o resultado estético para quem trabalha com isso, ok, legal, bem interessante para o cliente, mas sempre também reforçar esses benefícios na vida da pessoa, né? Qualidade de vida, enfim, vai melhorar de forma absurda, né? Vamos falar assim. E agora falando em qualidade de vida, realmente é uma coisa que a gente trabalha, né? Que a gente busca, que todo mundo quer, né? É uma coisa que todo mundo quer, mas de certa forma esperam, entre aspas, cair do céu, né? Porque hoje nós vivemos em uma geração que infelizmente nós temos acesso, né, às coisas muito fácil e desapegamos muito fácil também. Hoje todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular muito fácil na vida e falando-se dessa forma, né, de ter acesso muito fácil a telas, né, que nos prendem, nos dão um excesso de informação muito grande, né? Os mais novos, eles ficam ficando presos, não saem para brincar, né, e consequentemente não praticam atividade física, aumentando os riscos de obesidade, diabetes, né, e outras doenças crônicas, né, crônico-degenerativas. E eu queria saber, né, eu queria ver seu ponto de vista em relação a isso, né, nessa questão dos mais novos, né, das famílias em vez de incentivarem, né, ou de certa forma os rapazes, né, e as moças a saírem de casa para bater uma bola, ou pular uma amarelinha, brincar de elástico, né, entregarem o celular. São outros tempos, né? Interessante. São outros tempos. Vou falar aqui um pouco da minha infância e adolescência, né? Eu sou de uma época que a gente brincava na rua. Então, dava um certo horário da noite. Quando chegava um certo horário da noite, todo mundo ali, todas as crianças, os adolescentes da rua, se encontravam para brincar. E quase sempre brincadeiras bem ativas. Então era pique-cola, né? Que a gente brincava, como chamam aí nos livros, pique-cola, a gente dava outros nomes, né? Mas mesma brincadeira. Bandeira, queimada, enfim, muitas brincadeiras ativas. E sem falar também no sagrado horário das 4 horas, que era o horário da bola, né? Jogar futebol, onde todo mundo jogava. Todo mundo jogava. Com aquela bola de capa dura que batia na cara, parecia que tinha levado um... Isso, então jogava desde o menos habilidoso até o craque de bola. Mas todo mundo jogava. Não tinha opção. Arrancava o tampão do dedo, era... Não tinha opção. Você tinha que brincar para poder estar enturmado. Por quê? Porque o acesso ao celular, na época, não era algo... né? Eu peguei essa fase de chegada da tecnologia, né? Eu peguei essa época. Mas não se tinha. Então, ou você brincava, né? Não tinha, como é que eu posso dizer, não tinha esses canais a cabo que você escolhe o que você assistir, ou seja, ou a criança ou ficava assistindo a novela, né, à noite, ou, que não era interessante para a criança, ou ia para a rua brincar. Então, quase sempre, estavam lá todas as crianças da rua brincando juntas. O mundo mudou. Antigamente, se a criança quisesse assistir alguma coisa, que passasse no horário da escola, né? Porque o desenho sempre passava pela manhã, né?
Saia da escola 11 e meia, pô, tenho que correr porque a TV Manchete vai passar pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. Exato. Era muito massa. Então, o mundo mudou e hoje a criança tem a opção de ficar na tela, né? Uhum. E isso é perigoso nesse sentido. Nós da área da educação física sabemos que isso é perigoso. O comportamento sedentário é algo que vem sendo recentemente estudado e mesmo você sendo ativo vamos dizer, pelas recomendações tanto da OMS, enfim, mesmo você sendo ativo, deve-se diminuir o tempo de comportamento sedentário, tempo de tela, certo? Mas a criança, até pela questão das tecnologias, a questão do algoritmo ali das redes sociais, vai te apresentar sempre o que você quer ver, e isso complica ainda mais nossa missão na nossa área, e a criança vai se prendendo àquele dispositivo. Fica difícil convencer que brincar é bom, né? Até levar a criança. Quando ela entra no jogo, na brincadeira, na atividade, ela até que permanece. Mas o convencer, às vezes, é difícil, né? Então, o interessante dessa mudança é que, de fato, a gente tem essa missão complicada e que temos que cada vez ser mais, vamos dizer, criativos para pensar em algo mais interessante, chamar a atenção da criança para a atividade. E, vou até falar algo aqui que é particular. Até dentro da minha casa, eu sendo profissional de educação física, às vezes tem dificuldade, né? O meu filho já está aí com 12 anos, para ele praticar algumas atividades físicas, eu tenho que negociar com ele, né? Então, ele já passou pela capoeira, pela natação, pelo jiu-jitsu, mas é sempre negociando, porque se fosse na preferência dele, ele prefere estar jogando online, com celular, mas aí pela importância da atividade física a gente vai tentando negociar. Então, é bem difícil. Essa modernidade trouxe muita coisa boa, mas vem trazendo alguns malefícios para a sociedade. E isso tem que ser pensado, inclusive até pensando nos aspectos mentais, psicológicos, que essa inatividade física ou atividade física, o nível de atividade física insuficiente pode trazer não só para a criança, mas para o adulto, para o idoso, enfim. Bom, professor, e falando assim, né, nessa questão escolar, né, nessa questão, né, do profissional de educação física na escola, né, a gente sabe que o nosso governo não valoriza tanto a educação, né, o nosso governo não valoriza tanto a educação, não valoriza tanto o professor, né, por assim dizer. E a nossa BNCC, né, de certa forma, ela tem na sua metodologia de ensino na educação física o atletismo, a natação, entre outros esportes, né? E a gente não vê, né, as escolas prontas, né, para receber, né, o discente, né, o docente para realizar essas atividades. Para realizar essas atividades. Seria possível, assim, de certa forma, né, por algum milagre, alguma coisa assim, né, realizar, né, essa mudança, né, talvez até adquirir o sistema gringo de ensino, né, questão de desenvolvimento de clubes, né, fazer o link lá com as atividades de clube e atividades de ensino, né? O que é que você acha? Então, tem alguns problemas no nosso país que precisam ser considerados, né? Hoje não é fácil ser professor no nosso país, é uma cultura que precisa ser mudada, porém não temos boas expectativas ainda. O professor tem que, muitas vezes, ter vários empregos para poder ter um salário que dê uma tranquilidade, uma certa tranquilidade. Então, eu acho que é o primeiro problema que temos que enfrentar, certo?
Outro problema seria a questão da estrutura, dos recursos que nós temos disponíveis, isso se tratando de escola pública. Tá? Então, nem sempre a educação física é visto como algo importante na escola, pela gestão da escola, né? Mesmo que seja bem vista pela gestão, muitas vezes a gestão tem um limite de gasto, que é imposto por outros órgãos, né? Então, fica bem complicado essa questão. Seria o segundo problema que eu relaciono aqui. E outra, o período pós-pandemia também foi bem complicado, onde as crianças tiveram um aumento aí de tempo de tela e comportamento sedentário, e o próprio algoritmo nas redes sociais mostra para a gente aquilo que a gente gosta de ver, gosta de assistir, e eu percebo que as crianças hoje têm uma maior resistência para participar de atividades mais ativas. Então é algo que eu vejo como também uma barreira que nós precisamos quebrar para que melhore a situação da educação física na escola. E sobre o modelo estrangeiro com relação aos esportes e a relação com o caminhar acadêmico, seria, particularmente eu acho que seria interessante, mas não vejo assim um futuro no nosso país nesse modelo. Pelo menos teria que rever muitas coisas para que esse modelo fosse implantado. Então, perceba, se você for no YouTube ou no próprio Google e você buscar ali a estrutura de um time universitário nos Estados Unidos, você percebe lá que a estrutura é talvez igual ou melhor do que muitos clubes profissionais do nosso país. Então perceba o tamanho do investimento que se faz lá. Mesmo que seja um investimento privado, se percebe uma cultura de valorização do próprio esporte no modelo, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, estrutura, o investimento no próprio atleta, o investimento em tecnologias que melhorem o desempenho ou que melhorem o treinamento em si. Enfim, é toda uma cultura envolvida que faz com que esse modelo tenha sucesso. Mas, particularmente, eu acho bem interessante, porque o atleta, né, que talvez ali não teve muita oportunidade de estudar, ele vai ter que fazer uma caminhada dupla, não só como atleta, mas também ter uma formação superior e, assim, esse elo entre educação e esporte torna-se bem interessante. O cara, além de um grande atleta, ele vai ter também uma formação superior, quem sabe vai ajudar ele no futuro, né? O pós-período de atleta ali, de vida útil no esporte, ele vai ter como seguir sua vida. Então, na minha opinião, é bem interessante. Pois bem, professor, assim, nós do Fisiocast, somos relativamente novos, e esse é o nosso primeiro episódio, né, do podcast. Eu queria agradecer muito, né, a sua presença, né, por se disponibilizar a vir aqui hoje. Né? Tenho certeza que os nossos espectadores gostaram muito, né, dessa exposição de fatos, de argumentos e de conhecimento. Né? Então, eu ficaria muito feliz, né, se você pudesse voltar mais vezes para conversar com a gente. Né? E gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, viu? Muito obrigado. Obrigado e honrado em ter sido o primeiro episódio, né? Obrigado pelo convite. Com certeza, aí, quando precisarem, é só me chamar. Venho aqui quantas vezes vocês quiserem. E espero ter contribuído aí com alguma informação interessante
e que o público goste, né, desse papo sobre a educação física. Enfim, espero em breve estar de volta. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi o Fisiocast de hoje. Fiquem atentos por mais novidades e até a próxima.